Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e aqui a gente faz análise dos fatos que acontecem na política, trazendo análise política e jurídica para você. Então, a gente tem muita coisa para conversar hoje. Só para você se situar, hoje é dia 24 de janeiro, esse é o nosso último vídeo do dia. E como já é de praxe, a gente já passa por uma série de matérias aqui trazendo a explicação um por um para você. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e a gente já começa direto aos fatos. Lembrando aí, não é inscrito? Se inscreve no canal, tá bom? Bora começar falando de Arthur Lira, tá, pessoal? E essa matéria aqui é do UOL, Congresso em Foco, tá? Começa dizendo que o Arthur Lira vai aumentar mais uma vez o valor do auxílio moradia para os deputados, tá? Então, olha só, o valor do auxílio moradia hoje, que é uma ninharia aí de R$ 4.200, dá para alugar uma casinha razoável, né? Vai pular para bem mais de R$ 6.000, tá? Um aumento bem considerável, quase 50%. O que é a grande questão agora? É que agora é o momento da pescaria dos votos para se manter como presidente da Câmara. É muito questionável essa situação dos presidentes aí, e principalmente usar a máquina pública, liberar dinheiro do povo, que se diz que o Bolsonaro deixou o país tão quebrado que não tem dinheiro para nada, mas tem para aumentar o salário do Lula, tem para aumentar o salário dos ministros do STF, tem para aumentar o salário dos parlamentares, tem para aumentar o auxílio moradia e a verba de gabinete, que já foi aumentada por Lira também. Lira já ganhou, soube pescar bem, comprou bem, tá? Tudo que tinha que ser feito ali, e agora é esperar a gestão dele por mais 2 anos como presidente da Câmara dos Deputados. Próxima matéria que eu trago para vocês ainda do UOL, tá? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, pediu um novo bloqueio de bens de 40 presos por atos golpistas, tá? O pessoal que participou daqueles eventos no dia 8 de Brasília tá com a vida difícil, tá? Porque realmente agora, tanto a PGR, que é o Ministério Público, tá? A Procuradoria-Geral da República, quanto a AGU, que é a Advocacia do Governo, quanto o Ministério da Justiça, que é o Flávio Dino, tá todo mundo na cola agora de quem participou daqueles atos. E o novo comandante do Exército já chegou falando que tá com a corda toda também, tá do lado do Lula e quer a prisão, inclusive dos militares que participaram dos eventos naquele fatídico dia para nossa democracia e para nossa nação. Vamos lá que tem mais matéria aqui, ó. Diário do Centro do Mundo. O novo comandante do Exército pediu voto de confiança e diz que resolverá o caso Mauro Cid. Vamos entender um pouquinho. Vamos lembrar que Lula pediu a saída, né, exonerou o general Arruda, e o novo comandante do Exército agora foi indicado pelo Alexandre de Moraes e ele pediu um voto de confiança, porque ele está alinhado com Lula, diz que reconhece o resultado das eleições, está alinhado com Lula e que inclusive quer a punição dos militares que participaram dos atos em Brasília. Acabei de falar isso para você. Mas também tem um caso agora que está emblemático, o do Mauro Cid, tá? O que é o Mauro Cid? Era o aliado direto de Bolsonaro. E eles querem a cabeça dele a todo custo. E o fato do Arruda, que é o anterior comandante, ter caído, é porque Lula falou: eu quero que você exonere o Mauro Cid. E aí o Arruda falou: não, não vou fazer isso só com base na opinião pública, só com base na pressão, não vou fazer. E é por isso que o Arruda caiu. Agora, o novo comandante do Exército falou que vai resolver o problema. Só que aí surgiu outro problema. O ministro da Defesa, que comanda as Forças Armadas, ele que está acima das Forças Armadas, ele falou que não vai deixar o Mauro Cid cair só com base em especulação e na opinião pública. Coisa tá grave, tá feia. Agora vamos falar de um grande aliado de Lula, né, do Maduro, né? O Maduro, crédito da revista Oeste, tá? Ela fez um Twitter aqui, diz que a Venezuela já está prontinha para uma moeda latino-americana, tá? Vamos fazer uma correção aqui nessa questão da moeda latino-americana, tá? A própria base do governo falou que isso não vai para frente, que duvida muito. Eu estou falando dos funcionários do Haddad.
falou que isso não vai para frente. O Maduro está atiçado, ele quer porque quer que o Brasil comece a bancar a Venezuela. Lembrando que Venezuela e Cuba devem mais de 3 bilhões para o Brasil. E o Maduro tá louco que o Brasil vire uma Brazuela agora, quase que se junte, né? Que é a mesma moeda, que é a mesma integração, que é juntar militares, a mesma ideologia, que é tudo junto, tá? Só que aqui tiveram que fazer alguns questionamentos sobre essa questão da nova moeda. Uma coisa é uma moeda única, outra coisa é uma moeda em comum. Só que vamos olhar a narrativa aqui para você entender um pouco mais como a política funciona. Eles jogam ao vento um discurso. Se a população não aceita e não desce, eles desviam o discurso. Vou te explicar como, tá? Presta atenção. O ministro da Argentina falou que o Brasil e a Argentina estudam uma moeda única, ou seja, acaba com o real, acaba com o peso e vira moeda, né? Tem até sugestão de nome, peso muerto, né? Brincadeira, tá, gente? Não tem essa sugestão, não, é só uma brincadeira. Tá bom, só que a Argentina sairia ganhando muito, a Venezuela, se entra nessa, sai ganhando muito, e o Brasil só se lasca. Então, na hora que a coisa pegou mal do lado do Brasil, eles falam, não, não vai ser mais moeda única, ou seja, Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, tudo com uma moeda só. Vai ser uma moeda em comum, ou seja, agora eu mantenho o real aqui no Brasil, mantenho o peso na Argentina, mas vai ter uma moeda a mais, só para o Brasil e Argentina e Venezuela e Cuba negociar entre eles. Tá? Ainda assim, é bola fora, ainda assim, não é coisa boa para o Brasil. Tá? Ainda tem muita crítica sobre isso. E reitero a você que o Maduro falou que está prontinho, está doido e esperando isso. Tá? Bora falar de Bolsonaro agora. Tá? O caso Yanomami está gerando aí, sabe, discussões tremendas. O PT já entrou com um pedido na PGR de genocídio contra Bolsonaro e Damares. Tá? A mídia já condenou Bolsonaro, tá? Falando o tempo todo sobre essa situação aí dos Yanomamis. Bolsonaro veio a público e falou que quando os Yanomamis se encontraram com Bolsonaro, a coisa que os Yanomamis pediu foi internet. Por quê? Isso reforça o discurso, e aqui deveria ser um discurso mais maduro, tá? Por quê? Porque o isolamento dos povos Yanomamis, dos povos indígenas, é muito questionado por uma ala de estudiosos. Eles têm que ter a integração com a sociedade, apesar de manter suas culturas, mas eles não têm que ser tratados e deixados lá como animais. É essa a discussão por uma ala. A outra ala já fala que não, que eles têm que ficar lá e que têm que ter essa preservação total da sua cultura. Pois é, e que é inclusive a opção deles. Pois é, aí fica essa briga aqui, mas no final das contas, no meio desse diálogo e dessa briga, quem acaba perdendo é o próprio povo Yanomami, que sem sombra de dúvidas, está numa situação caótica aí. Vamos lá, tem mais matéria chegando, ó, eu esqueci de dar o crédito. Crédito tá Amazonas Atual, tá? Ó, Lula diz na Argentina, lembrando que o presidente do Brasil agora é o Alckmin e Lula tá lá na Argentina, é interino, tá? Mas não sabe se por quanto tempo. Lula diz na Argentina que o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social Brasileiro, vai voltar a ajudar os países vizinhos. O nosso país precisa de ajuda. O nosso país precisa socorrer o seu povo. E o Lula vem com esse discurso, tirando do dinheiro do brasileiro para jogar para os países vizinhos. Deixa eu te explicar o tamanho dessa situação aqui que você precisa entender. Você, trabalhador brasileiro, você, por exemplo, você paga o FGTS. Na prática, isso não é direito e benefício nenhum. O governo toma parte do seu salário e coloca num banco que chama BNDES. E esse banco ele é utilizado para emprestar dinheiro barato para os outros. Se você tiver uma noção, existe até a ação de correção do FGTS, para você ter uma noção do quanto isso é grave, você tira ali, por exemplo, R$80 do seu salário, 8%. Vamos dizer que seu salário é R$1.000, tira-se 8% do seu salário, R$80. Coloca na conta, vinculada. Aí vai ter uma correção pela TR, tá?
que é uma taxa referencial. Aí daqui 5, 6, 10 anos você vai resgatar. Você vai lá buscar os seus R$ 80, tem R$ 120, valorizou. Só que o botijão de gás que hoje custa 80, lógico, está maior, é só um exemplo, custa 80, daqui 5, 10 anos vai estar 300. Quer dizer o quê? O seu salário, o seu dinheiro que você deixou lá valorizou quase nada e a inflação estourou, está lá no teto, ou seja, você perdeu o dinheiro. Enquanto isso, esse dinheiro é utilizado, que fica no BNDES, o seu FGTS é utilizado para bancar país vizinho que dá calote no Brasil, como é o caso de Cuba e Venezuela. Uma verdadeira vergonha, uma patifaria o que se faz com o povo brasileiro. Isso não dá para a gente aceitar. Vamos lá, mais coisas chegando. Diário do Centro do Mundo. O Lula quer tirar a ABIN, tá, que é a Agência Brasileira de Inteligência, do alcance dos militares. Aí mostra mais uma vez que a briga continua. Não teve nada de apaziguar, não teve nada de acabar a briga, continua. Então a inteligência vai ser vinculada agora à presidência. Agora a grande questão é, a BIM vai ficar totalmente política. Então nós já temos aí um projeto de criar uma polícia do governo. Nós deixamos a ABIN desvinculada do Exército e vinculada ao governo. Então, a ABIN, que é responsável por fazer investigações, é a agência de inteligência do Brasil. Vai ter um teor agora político. Você acha que isso vai dar certo? Não sei, tá? Não sei. Mas eu tenho meus medos aqui sobre essa decisão. Não acredito muito que isso aqui vai dar muito bem, não, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Por que eu estou trazendo esses pontos? Essa é uma matéria do Estadão. Lula diz que BNDES vai voltar a financiar projetos para ajudar países vizinhos a crescer. Por que eu estou repetindo essa matéria? É porque o Estadão descascou aqui essa ideia estapafúrdia do Lula. Tá? Então eu te recomendo a ler o editorial do Estadão. E se você quiser saber um pouco mais de política, eu vou te dar um conselho. E isso eu faço. Sabe essas redes sociais que você só vê gente enchendo o saco e pagando de bonito? Pois é, eu eliminei todo mundo das redes sociais e agora só matérias, só jornais para mim estar acompanhando tudo ali. Aí eu consigo ver a diferença de discurso entre um, entre o outro. É importante você fazer isso, tá? É um grande aliado a você o uso das redes sociais se forem bem utilizadas. Bora lá que tem matéria chegando. General Heleno diz que está sendo um alvo de absurdo após ser denunciado por liberar garimpos em área próxima a Yanomami. A grande responsabilidade sobre a questão Yanomami, hoje apontada, são dos garimpeiros, que ao espalhar um mercúrio na água, a água se torna imprópria, já geram uma grande dificuldade, eles já têm uma dificuldade de integração muito grande, doenças que o homem branco traz, tudo mais. Então, já tem agora, e isso não é um problema de agora, é um problema de longa data, não é um problema que nasceu agora no governo Bolsonaro e dá mais, mas ingressaram com uma ação de genocídio, inclusive tem uma ação na ONU contra Bolsonaro sobre esses fatos, tá? E agora, General Heleno está na mira também. General Heleno já está na mira também da PGR como o responsável por ter liberado os garimpos lá na área Yanomami. A gente sabe que não é bem assim, o garimpo já está lá há muito tempo, mas é lógico, tudo depende, se a gente tem um país sério, tudo depende de uma investigação, do devido processo, direito de defesa, deveria ser assim, né? Esperamos que seja. Vamos lá. Importante, tá? O Ricardo Capelli, que é o interventor, tá? Ele que é o responsável hoje por gerenciar ali as ações de segurança do Distrito Federal depois de uma decisão do Lula de intervenção, ele disse que os PMs, olha só como o discurso mudou, que os PMs do Distrito Federal foram encaminhados para uma emboscada. Foi o que o interventor disse. Só que vamos lembrar, o comandante da PM está preso. O ibanês está afastado. E agora que as investigações vêm trazendo os resultados. Indiscutivelmente, como advogado, eu te garanto, o devido processo legal
foi sobrestado. Porque essas investigações que dariam aso ao afastamento de um governador devidamente eleito pelo povo, que é o Ibanez Rocha. Ou essas investigações que dariam aso à prisão do comandante, uma vez que não foi prisão em flagrante. Tá? Então, essa prova que foi dita aqui e trazida pelo jornal Metrópolis é importante, tá? Vamos lá, vamos falar de outra coisa grave e assim, chega a ser ridícula, tá? Diário do Centro do Mundo. Existe uma hashtag hoje que é desmonetiza Jovem Pan. Tá? O que eles querem? Eles querem que as empresas parem de anunciar lá na Jovem Pan. Tá? Isso aí é a base, da mesma forma que se fosse para um jornal de esquerda, da mesma forma que se fossem para falar, ó, mídia que anuncia na Globo tem que ser empresa que anuncia na Globo tem que ser desmonetizado. Isso é ditatorial. Isso relembra aos desastres da Segunda. É absurdo. Isso é absurdo. Isso é uma coisa que não tem razão de ser. Tá? Então, como a Jovem Pan não é ideologicamente alinhada com a esquerda, eles fazem campanhas para que as empresas parem de colocar patrocínio, publicidade. E aí a empresa que entra nessa também tem que fazer uma média, né? Será que todo mundo no Brasil é de esquerda? Será que todo mundo é ideologicamente de esquerda? Pois é, 35 empresas já pularam fora da Jovem Pan. O que eles querem, no final das contas, é fechar a Jovem Pan. Agora vamos falar de briga interna, vamos falar do estado de Minas Gerais, tá? O PL, que é o partido de Bolsonaro, está acusando o Sérgio Moro de ter se beneficiado de Caixa 2. Mas é porque o PL não gosta do Moro? É por causa disso? Não. É porque se o Moro cair, um candidato do PL é o segundo colocado e assume a vaga de senador. Tá? E assume a vaga de senador. Então isso aqui é uma rixa interna, uma briga interna, para poder entrar ali, para poder assumir o cargo no Senado. Então, o partido do Bolsonaro hoje diz que o Moro fazia Caixa 2 e pede a cassação do mandato dele. Vamos lá. Olha só, quando eu disse no último vídeo que o Lula está fazendo um verdadeiro papel de procurador do Maduro, não é à toa, não. Olha essa matéria aqui do Antagonista. O Brasil aceitou a indicação de Maduro para embaixador da Venezuela no país. Então, o Brasil, nos primeiros 15 dias, já tinha anunciado uma das primeiras coisas, vamos reabrir a embaixada do Brasil na Venezuela. E quem que eles colocam lá? Um nome indicado pelo próprio Maduro. Tudo indicação política, né? Vamos falar um pouco mais. Bolsonaro dá sua cutucada agora no governo Lula, né? Recomeçou a festa. Foi o que afirmou Bolsonaro sobre a lei Rouanet do governo Lula. Tá, vamos lá. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês. A lei Rouanet, ela tem defensores e tem críticos. Se você analisar a lei Rouanet, dentro do contexto da lei Rouanet, ela poderia até ser uma lei séria. Mas a gente está num país onde falta saneamento básico. Você autorizar uma pessoa como a Cláudia Raia ir lá numa empresa privada, porque a lei Rouanet funciona assim, eu chego numa empresa privada e falo, olha, eu preciso de 5 milhões para fazer um evento. Então uma empresa, ela te adianta o dinheiro. Tem gente que mente e fala, mas o dinheiro é privado. Mentira, o dinheiro é público. A empresa te adianta o dinheiro, mas que cria um crédito onde ela não vai pagar o imposto. Então o resultado final, o dinheiro é imposto. Então, você acha que liberar um show para a Cláudia Raia de 5 milhões de reais vai resolver o problema do saneamento básico ou vai resolver o problema lá dos índios Yanomamis? Talvez se o dinheiro da Lei Rouanet fosse liberado para os índios Yanomamis, não tinha esse problema. É lógico, a Cláudia Raia pode bancar com seus próprios recursos, ela é rica. Então, tem grandes críticas. Além do que, o grande problema também é a corrupção. Então, dentro do Ministério da Cultura, nos primeiros 15 dias, já se liberou 1 bilhão para artistas como esses fazerem os seus shows. E agora, ontem,
foi liberado mais 180 milhões. Então tem turnê de Gato de Botas, tem turnê no Brasil sobre escola de capoeira que tem custo aí de 2 milhões de reais. Tá errado. E outro grande problema, não estou falando que é o caso, mas digamos que eu, empresário, chegue até uma pessoa, um artista e fale, olha, vamos fazer o seguinte, nós dois vamos sair ganhando. Que tal? Você fala que gastou 1 milhão, mas na verdade só gasta 500 mil. Eu te dou 1 milhão, aí você contrata aquele amigo meu por um preço superfaturado, o dinheiro volta para mim. E nisso eu abato 1 milhão de imposto. Você entendeu que a coisa é bem mais grave do que parece? E é bem mais grave do que parece. Tá acabando, viu, gente? Tá acabando. Bora lá. Isso aqui é importante a gente falar. Matéria do Metrópolis, tá? Lula, lá na Argentina, em um evento internacional, falou: houve um golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma com um impeachment. Você tem noção de que Lula, tá? E isso aqui a imprensa não vai falar para você, de que Lula acabou de atacar os três poderes, os dois poderes além, porque o impeachment da Dilma foi autorizado pelo STF, foi julgado. Os parlamentares, à época, o Cunha, eleito e empossado ali como presidente do Senado, da Câmara, autorizou, foi votado, foi feito e Temer cumpriu o seu mandato. Então, é no mínimo uma alegação aqui muito dúbia em relação a Temer, que foi presidente durante 2 anos. E diga-se de passagem, fez uma gestão melhor do que a da Dilma. E agora, será que o Lula não poderia responder aqui por um ato antidemocrático? Porque ele está questionando o voto de Temer. Você não entende isso comigo? Que ele está questionando o voto de Temer? E ele pode? Pois é, tem muita coisa errada acontecendo no nosso Brasil e, infelizmente, a gente vê isso acontecendo. Pessoal, na verdade, hoje eu dei um passo maior do que as pernas, tá? Eu tinha separado mais umas 6 matérias aqui para você, porque é muita coisa acontecendo. Só que eu não vou conseguir fazer a leitura e eu não gosto de fazer um vídeo longo para você. Tá? Então, eu vou preparar, vou sintonizar isso aqui e vou ver se amanhã de manhã eu trago para você. Tá? Se você ficou até o final do vídeo, coloca que ficou até o final do vídeo. Te agradeço demais por ter ficado aqui. O que eu errei, faz um favor para mim, me corrige. A gente está aqui para aprender junto, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo. Eu estou aprendendo política com vocês a cada dia, tá? Mas eu acredito num país democrático, um país com liberdade de expressão, um país onde o cidadão brasileiro seja a prioridade, não o cidadão de outros países. Cada país tem suas responsabilidades. Eu acredito num país onde as coisas têm que ser sérias, tá? Então, coloca no seu comentário, esse debate, esse diálogo é o que fomenta o nosso canal aqui, tá bom? E se tem elogio também, vamos lá, né? O elogio também é bom pra gente, né? Beleza? Obrigado, fica com Deus e que possamos ter sempre uma semana abençoada aí e notícias boas chegando, se Deus quiser, né? Logo, logo. Abraço.